Olá, hoje é segunda-feira, 16 de dezembro. Veja os destaques da edição de hoje do Unesp Notícias. O balanço do ano na Câmara de Vereadores de Bauru. E acidente na Bauru Marília mata professor da Faculdade de Comunicação da Unesp. O ano de 2013 está acabando e é hora de fazer um balanço das atividades do poder público neste período. Desde a posse até a sessão extra, realizada na última sexta-feira, mais de 200 projetos de lei foram votados, a maioria encaminhada pelo prefeito. Convido aos senhores vereadores e vereadora... A posse ocorreu no dia 1º de janeiro. A formação do Legislativo foi favorável ao prefeito. Dos 17 eleitos, 13 compuseram a bancada governista. E este não foi um ano fácil. Muitos temas que movimentaram a cidade acabaram repercutindo nas sessões. Durante o ano de 2013, 345 processos passaram pela Câmara Municipal. Esse número inclui projetos de lei, decretos, moções e resoluções. Desse valor, 209 foram projetos de lei. Mas apenas 40 deles, cerca de 20% do total, partiram do Legislativo. Os demais projetos foram apresentados pelo prefeito. Essa diferença revela algumas características do trabalho dos vereadores. O espaço que o vereador tem para legislar é pequeníssimo, não é? E isso não é um fator local, isso é nacional. Se você olhar, por exemplo, o Congresso Nacional, 99,9% das matérias votadas são do Executivo. A Câmara, por exemplo, não pode criar um centavo de despesa ao município. Portanto, o vereador fica engessado na sua capacidade de criar leis. Não é só de projetos de lei que as pessoas podem avaliar o trabalho da Câmara. Também é preciso ver a participação dos vereadores na vida pública, junto à comunidade. Um exemplo disso é a realização de audiências públicas. Em 2013, foram 37. E foram muitos os problemas em debate. A falta de vagas para internação nos hospitais públicos foi o que mais repercutiu. No Legislativo, os vereadores debateram a Fundação Regional de Saúde, órgão que pode gerenciar as unidades de atendimento na cidade, e também o projeto de reforma do Pronto Socorro Central, cenário de longas esperas por leitos durante o ano todo. Para o vereador Dr. Raul, parte do problema foi resolvido, mas outras questões ficaram para 2014. O que precisa é você explorar ao máximo a estrutura física que nós já temos. Então, por exemplo, o hospital de base, que não passava de 80 leitos, hoje já está batendo em 120 leitos. Ele tem condição de chegar a 200 leitos de internação. Então nós temos que continuar insistindo para que a FAMESP faça investimentos no hospital de base, para que nós tenhamos mais 80 leitos à disposição da população. Outro problema que afetou os bauruenses foi a greve dos ônibus que ocorreu em junho. As deficiências do transporte coletivo motivaram jovens da cidade a protestar em frente à Câmara. Mais de 600 manifestantes cobraram dos vereadores uma atitude. Nós conseguimos avaliar o sistema de transportes, né, e a avaliação da população, uma avaliação muito ruim. E também no relatório final, nós aprovamos que a comissão tem que se debruçar para analisar os custos dos transportes aqui em Bauru, o que nós faremos já no início de fevereiro. Essa foi uma das questões analisadas pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. Comissão que também apurou as denúncias feitas em outubro pelo pecuarista José Mobaide de irregularidades na aprovação de empreendimentos pela Secretaria de Planejamento. Agora, no início de fevereiro, nós concluímos esse trabalho da CEPLAN, né, apresentando solicitações, sugestões e vendo também a possibilidade de sugerir a constituição de uma SEI para investigar denúncias feitas por um dos depoentes à casa de que haveria uma quadrilha na CEPLAN que trabalha nessa questão da liberação de habites. Alguns vereadores também enfrentaram problemas com a Justiça Eleitoral. Uma liminar expedida no dia 6 de agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos de Fernando Mantovani, Faria Neto e Fabiano Mariano. Os três só conseguiram retornar à Câmara em outubro por causa de uma outra liminar do Tribunal Superior Eleitoral. O processo continua em tramitação, mas eles permanecem nos mandatos.
O ano legislativo chega ao fim e as expectativas para 2014 são grandes. Muito trabalho ainda a ser feito para tornar Bauru uma cidade para todos. E ainda hoje, o presidente da Câmara de Vereadores de Bauru, Sandro Bussola, fala dos principais avanços e dos problemas enfrentados pelo Poder Legislativo no ano de 2013. O prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, enviou à Câmara Municipal um projeto que isenta os participantes do programa federal Minha Casa Minha Vida de pagar IPTU. O texto foi publicado no Diário Oficial de Bauru no último sábado. Para a proposta valer já a partir do ano que vem, ela precisa ser aprovada ainda neste ano. Como a Câmara já entrou em recesso, será necessária a convocação de mais uma sessão extraordinária, assim como ocorreu na última sexta-feira. Até 2015, Bauru terá mais de 6.800 famílias contempladas pelo Minha Casa Minha Vida. Pelo projeto do prefeito, elas só pagarão IPTU quando quitarem o financiamento dos imóveis. E agora à tarde, um grupo de vereadores está reunido com o prefeito Rodrigo Agostinho para discutir a necessidade de se fazer essa sessão extra. Eles vão propor também que o prefeito prorrogue a publicação do edital da licitação da estação de tratamento de esgoto, prevista para essa semana. Os vereadores querem participar da elaboração do texto. Agora a gente fala sobre o tempo. Esta é a última semana da primavera. O verão começa no sábado. A meteorologista Zildene Pedrosa tem as informações no Boletim IPMET de hoje. A gente está esperando o tempo estável, né? O calor, com as temperaturas elevadas, o calor será mais forte e pode haver pancadas de chuvas, essas típicas do verão, que devem ocorrer a partir da tarde e no período da noite. São pancadas de chuvas isoladas, de curta duração, né? E às vezes até intensas. As temperaturas máximas serão elevadas e devem variar entre 30 a 33 graus, por aí. Da primavera, as características são muito similares à do verão. Então, a gente não vai sentir nada assim bastante atípico, né? Vai continuar normalmente e durante o verão, como na primavera, nós temos tardes quentes e essas pancadas que costumam acontecer ao longo da tarde. Chove em várias cidades do estado de São Paulo, no norte e oeste, como na região de Presidente Prudente. A tendência de pancadas de chuvas, principalmente no período da tarde, permanece amanhã. Bauru pode ter uma chuva rápida hoje, que não deve atingir a cidade toda. Amanhã também há possibilidade de pancadas a partir da tarde e à noite. A umidade do ar agora é de 37%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 32 graus. Amanhã a máxima deve ficar em 30, em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a temperatura não deve passar dos 29 graus. Ainda hoje aqui no Unesp Notícias, a segunda fase do vestibular da Unesp. E veja também, ex-diretor do Centro de Rádio e Televisão morre em acidente na Bauru Marília. A FUVEST divulgou hoje a lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular 2014 e os locais das provas que serão aplicadas nos dias 5, 6 e 7 de janeiro. Em Bauru, o exame será realizado na IT. No total, mais de 30 mil foram convocados para a segunda fase. Eles disputam mais de 11 mil vagas de cursos da USP e 100 vagas para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Aqui em Bauru, são 40 vagas para o curso de Fonoaudiologia e 50 para Odontologia. A relação dos aprovados será divulgada no dia 1º de fevereiro. Já na Unesp, as provas da segunda fase terminam daqui a pouco, às 6h30 da tarde. Hoje foi o segundo dia de provas de conhecimentos específicos. Em Bauru, 2.800 candidatos fizeram as provas na Instituição Toledo de Ensino. Em todo o estado, 41 mil candidatos disputam 7.200 vagas na Universidade Estadual Paulista. No domingo, os candidatos responderam 24 questões dissertativas. Hoje, foram mais 12 questões e a redação.
A lista dos aprovados sai no dia 27 de janeiro e a confirmação de interesse deve ser feita nos dias 4 e 5 de fevereiro pelo site da VUNESP. A convocação para a matrícula será no dia 7 de fevereiro. O assunto ainda é a Unesp. Nós vamos direto a São Paulo falar com a repórter Maíra Ferreira. Ela acompanha uma reunião na reitoria da Unesp que fala da importância dos museus. Maíra, o que foi discutido nessa reunião hoje? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. O Comitê de Atividades Museológicas da Unesp pretende publicar em 2014 um diagnóstico sobre os museus da universidade. E para ajudar nesse trabalho, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária se reuniu hoje aqui na reitoria em São Paulo com professores e especialistas da área. E quem falou um pouco sobre a manutenção e a organização dos museus universitários foi a professora Marília Xavier Cury, da Universidade de São Paulo, que atua no Museu de Arqueologia e Etnologia. E é com ela que a gente conversa agora no Unesp Notícias. Boa tarde, professora. Qual que é a importância de um museu universitário? Bom, boa tarde. Bom, os museus hoje vêm adquirindo cada vez mais um papel fundamental na educação de uma cidadania. E, nesse sentido, os museus universitários têm um papel fundamental no sentido de levar o melhor da universidade à sociedade através dos seus museus. E o que é importante, professora, fazer para manter esses museus universitários sempre atualizados? Bom, é preciso profissionalizá-los, né, mantendo uma equipe preparada e orientada. E também é fundamental manter atividades voltadas ao público, né, seja exposição, seja atividades educativas, e uma infraestrutura, né, condizente com esse papel desse museu junto à sociedade e com a importância nos aspectos da conservação das coleções sob a guarda do museu e da universidade. Muito obrigada, professora. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, é só acessar o site www.mae.usp.br. Voltamos ao estúdio aí em Bauru. É com você, Larissa. Obrigada, Maíra. Obrigada, professora. E a Unesp em Bauru decretou luto oficial de 3 dias por causa da morte do professor Antônio Carlos de Jesus. Ele morreu no sábado à tarde em um acidente de carro na rodovia Bauru-Marília. Antônio Carlos era docente dos cursos de comunicação da universidade há 25 anos. Antônio Carlos de Jesus foi enterrado na manhã de domingo no cemitério Jardim dos Lírios, em Bauru. O acidente aconteceu neste ponto da rodovia que liga Bauru a Marília. O professor estacionou o carro no acostamento e foi atingido na traseira por uma caminhonete. O impacto foi tão forte que o carro do professor capotou. Ele morreu no local. A carreira como docente começou na Fundação Educacional de Bauru, que foi incorporada à Unesp em 1988. Depois, ele trabalhou como professor da Universidade Estadual, onde deu aulas durante 25 anos. Ajudou a fundar o curso de graduação em Comunicação e a pós-graduação em Comunicação e TV Digital. Também foi diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Rádio Unesp e da TV Unesp. O atual diretor da faculdade lamenta a morte do docente e diz que a colaboração dele foi fundamental para a formação dos cursos de pós-graduação. Nessa sexta-feira, nós recebemos a notícia excelente vinda da CAPES, que o nosso programa de pós-graduação em comunicação foi aprovado o nosso doutorado. Nós tínhamos o mestrado e foi aprovado o doutorado no programa. Eu soube que ele ficou sabendo da notícia, da boa notícia para todos nós da FAAC. E certamente a criação do próprio programa teve uma participação fundamental do professor Antônio Carlos. O professor Ângelo Aranha era colega de trabalho. Ele ressalta a importância de Antônio Carlos nos cargos de gestão. Quem está na gestão tem projetos, tem planos. Ele sempre teve muitos planos, muitos sonhos e gostava de realizar os sonhos, né? José Américo Nicolin, que estava no automóvel junto com o professor Antônio Carlos, foi transferido para o pronto-socorro do hospital da Unimed e já recebeu alta. Já Diego Ferreira de Almeida foi encaminhado para o hospital de base e está em estado de saúde, e seu estado de saúde é estável. No próximo bloco, a gente fala com o presidente da Câmara, o vereador Sandro Bussola. A gente volta já. E a gente volta a falar sobre a atuação do Legislativo neste ano. Recebemos o presidente da Câmara, Sandro Bussola. Sandro, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui
debatendo um pouco a cidade de Bauru, todo o trabalho que a Câmara Municipal desenvolveu esse ano. Sandro, você particularmente como presidente, como avalia a atuação deste ano? Lembrando que a gente tem uma bancada favorável ao prefeito, né? Dos 17, 14 são da base governista. Ainda assim, foi um ano bastante discutido, bastante negociado, né? Entre a própria base, a base e o prefeito. Foi bastante discussão. Nós sabemos que a Câmara Municipal, na verdade, houve uma série de debates de projetos importantes. Um dado que foi importantíssimo, vale a gente ressaltar, que nunca uma Câmara teve tanta audiência pública como essa Câmara Municipal. Por causa de vários projetos que foi colocado em debate, vários temas importantes da cidade de Bauru. E essa Câmara foi uma Câmara de bastante propositura, de conversas. Não teve assim uma sintonia negativa entre a oposição, situação. Todos os debates foram debatidos. As pontos que nós tivemos que chamar o prefeito muitas vezes para conversar com os 17 vereadores para enfim chegar a um denominador comum, e quem ganha com isso é a cidade. Sandro, sobre essas audiências públicas, como que você avalia a participação da população em geral, já que elas são abertas a toda a população, e dos próprios vereadores? Acho que foram importantes. Na verdade, esse vereador, por exemplo, foi o que mais teve iniciativa de se realizar audiência pública. A audiência pública ela é importante no caso o PAC Asfalto, onde o município de Bauru ia se endividar, e nós não sabíamos aonde seria realizado todo esse asfalto aqui na cidade. Através da audiência pública, nós conseguimos fazer essa discussão, e para 2014, todas as ruas da cidade de Bauru, compromisso esse assumido pelo prefeito, será aprovado através do PAC que a Câmara Municipal aprovou e que o município de Bauru foi contemplado. Então, na sua visão, a participação dos seus colegas, inclusive, foi satisfatória nas audiências? Foi satisfatória, foi importante, vários debates que envolveram vários temas importantes da nossa cidade. Nós ficamos discutindo e estamos discutindo agora a questão de IPTU. E só para a discussão de IPTU no nosso município foi aproximadamente 4 audiências públicas chamadas. E ainda não terminou esse assunto. Então, são assuntos polêmicos que a Câmara não tem se furtado de fazer discussão, de propor, de fazer crítica. Não é um legislativo que está submisso ao executivo, ele tem pontuado crítica, mas tem apontado solução e sugestão para o governo também. A gente falou aí na reportagem que de todos os projetos desse levantamento que a gente fez, de todos os projetos apresentados e votados nessa atual legislatura, neste ano, 20% só são proposituras de vereadores. Os demais são todos do Executivo. Isso é um sintoma de quê? De que os vereadores propuseram pouco e vem mais a reboque do Executivo? Não, na verdade, por exemplo, a planta genérica do município, ela teve 8 meses de debate na Câmara Municipal. Quando você tem um executivo que apresenta muita demanda de projetos de importância, nós aprovamos a Câmara Municipal praticamente 24 milhões de repasse de secretarias para as entidades assistenciais. Então, as comissões internas, todos esses projetos têm que passarem pelas comissões internas da Câmara. Então, envolveu todos os vereadores em todos os projetos executivos. Isso faz com que o número de projetos por parte do vereador se diminua, porque é preciso gastar uma energia maior para se aprovar, elaborar os projetos que vêm do Executivo. Tem projetos importantes, Sandro, que a gente acompanhou aí, que eles chegaram agora, na última hora, né, para apreciação de vocês. Inclusive esse repasse para as instituições, né, aqui em Bauru. Foi na última sessão, na sessão extra que vocês votaram, o primeiro repasse para ao todo foram 60 instituições. O primeiro repasse vocês tiveram apenas uma semana para analisar, o último agora na sessão extra foram 4 dias. Como que você avalia esse projeto chegando assim, com pouquíssimo tempo para passar a tramitar pelas comissões? É muito complicado e vou dizer, e tenho naturalidade de dizer isso para você. Por exemplo, os vereadores não estão tendo condição de acompanhar de fato aquilo que está sendo aprovado. Nós temos discussão, foi bem colocado, tivemos que chamar uma audiência, uma sessão ordinária, uma extraordinária. As comissões internas da Câmara, que são de Justiça, desde Economia, Meio Ambiente, Educação, tiveram que dar o parecer em plenário sem ter o conhecimento real daquilo que estava se votando. Isso tem prejudicado. Eu fiz uma reunião semana passada com o prefeito dizendo que o Legislativo, a partir de 2014, não vai aceitar que se feche um pacote de final do ano e tudo que é polêmica joga no final do ano na Câmara e se vote rápido. Não, nós queremos discutir o assunto, queremos acompanhar o assunto. Um planejamento maior, né? Planejamento maior. Hoje, por exemplo, a Câmara Municipal acaba de chegar um projeto dando isenção de 10 mil residências de pagamento de IPTU.
É importante o projeto? É importante. Qual o impacto econômico nisso? Vai ter impacto? Não vai ter impacto? Nós não sabemos. Nós ficamos sabendo desse IPTU através do Diário Oficial de sábado. E vai ser, muito provavelmente, haverá mais uma sessão extraordinária? Eu acredito que sim. Estou reunindo todos os vereadores para discutir esse assunto. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto também, que vai entrar o processo licitatório na próxima semana. Nós não sabemos o conteúdo dessa licitação, nós não sabemos se a empresa que vai ganhar a construção, ela mesma vai ter uma margem para operar essa estação, ou se é o próprio DAI que vai operar. Nós temos a questão do Fundo de Tratamento de Esgoto, um recurso que foi criado para funcionamento dessa usina, criando essa usina, ou se vai extinguir ou não essa taxa. Então, tem séries de dúvidas e que ficaram para o ano que vem. Então, nada importante a gente se reunir com o prefeito e essa semana realizar uma audiência pública novamente para discutir o assunto. E o ano que vem já começa com a discussão da dívida da Coab também, né? A dívida da Coab é uma frustração de todos os vereadores de não ter votado esse ano. Nós montamos uma comissão que foi até Brasília se discutir qual a realidade da Coab, o valor. Fizemos várias teleconferências que foi acompanhado por vocês. Esse projeto chegou na última sexta-feira na Câmara Municipal às 16 horas. Então, fica para o ano que vem. E cada mês que a Câmara não vota esse projeto e a Prefeitura não assina o parcelamento, se aumenta 3 milhões. 3 milhões se aumenta a dívida da Coab. Tá certo, Sandro. Muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Estão à disposição. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!